Dom Edson Oriolo é bispo de Leopoldina, na zona da Mata Mineira. Dom Edson é do Regional Leste 2 da CNBB e tem encontro com o Papa na segunda quinzena de outubro. Dom Edson, boa noite para o senhor. Como está a sua preparação para o encontro pessoal com o Papa Francisco? Um grande abraço, Dom Edson Oriolo. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos da Rede Vida. É uma alegria a gente poder estar aqui hoje falando. No próximo mês de outubro, todo o Regional Leste 2 e Leste 3 vai para Roma, dentre tantas atividades, encontrar com o Papa. A visita ad limina significa o momento da comunhão dos bispos com o Papa e também de todo o afeto colegial para com o nosso Papa, que é essa grande riqueza que nós temos na nossa igreja. O Papa, o Bispo de Roma, e que é o sucessor de Pedro, e nós, os sucessores dos apóstolos, os bispos, juntamente com o Papa. Dom Edson Oriolo continua conosco, vai acompanhar agora as atividades do Papa Francisco na 37ª viagem apostólica do Papa ao Canadá. Então, aproveitar a participação ao vivo de Dom Edson Oriolo. Dom Edson, Papa Francisco está dizendo, e repetidas vezes, desde o início de sua viagem, que começou do domingo para segunda-feira no Canadá, sobre desculpas, principalmente naquela questão do século XIX até 1996, de uma escola, de um sistema educacional de internato no Canadá, comandado, administrado pelo governo canadense e por integrantes católicos da igreja no Canadá. Teve situações aí de abusos a crianças e o Papa tem reiteradamente pedido desculpas. Como é que o senhor avalia isso, avalia essa viagem penitencial do Papa, Dom Edson? O Papa Francisco, desde o início do seu pontificado, em 2013, ele tem sempre essa sensibilidade para demonstrar a misericórdia, a ternura, o carinho, a bondade do nosso Deus. Por isso que ele é considerado Papa da Misericórdia e também colocou para nós um ano para refletirmos sobre a misericórdia, exercer bem as obras de misericórdia, tanto as espirituais quanto as materiais. E nesse sentido, como ele falou no início do seu pontificado também, ele quer estar junto com o povo, quer fazer a história junto com o povo de Deus, o povo escolhido por Deus. E com essa sensibilidade, onde a igreja, quer queira ou não demonstrou o plano, o projeto do Pai, o Papa, como o vigário de Cristo, o sucessor de Pedro, ele vai demonstrar em todo o seu ministério, em toda a sua ação, essa sensibilidade. Este homem que quer levar as pessoas para junto de Deus e trazer as pessoas para junto de Deus. Essa que é a grande responsabilidade, ele mostrando, sendo também, podemos dizer, a misericórdia, a ternura, o carinho, a bondade do nosso Deus. Dom Edson Oriolo, hoje, por exemplo, na missa em Quebec, houve até uma manifestação ali de indígenas que estenderam uma faixa na frente ali do altar onde estava o Papa, dizendo pelo fim da doutrina da descoberta, a doutrina da descoberta relacionando aos séculos, né, de imposição, de colonização a culturas indígenas, especialmente no continente americano. Mas essas manifestações que acontecem, olhando por um outro lado, Dom Edson Oriolo, bispo de Leopoldina, não significa que a igreja está se abrindo cada vez mais a questões que antes eram tabus ou não? Sim, a igreja ela vai fazendo a história de Deus frente à realidade. E o Papa tem uma máxima muito bonita que ele sempre menciona nas suas exortações, nas suas encíclicas e nas suas pregações, que a realidade é mais importante do que a ideia. Então, conhecendo a realidade, conhecendo a situação, ele vai demonstrando toda esta situação do plano, do projeto de Deus. E a gente nota que está por detrás de toda a teologia, todo o ensinamento do Papa Francisco, é a teologia do povo, essa sensibilidade, esse carinho para com o povo, valorizar a religiosidade, a devoção para com o povo. Por isso que ele é sempre presença, a própria atitude do Papa já mostra a sua presença, mostrando, olha, se a igreja errou, se a igreja teve
determinadas falhas, nós não podemos olhar com os olhos, com os nossos expedientes racionais dentro da contemporaneidade, algo do passado. Nós temos que estar sempre, o próprio Papa fala nos documentos para os religiosos, nós temos que ver o futuro, temos que olhar um pouquinho para o passado e vivenciar o hoje de Deus. É essa dinâmica, por isso que a gente percebe esse discurso do Papa Francisco, né? Quando às vezes acontece uma situação equivocada, numa perspectiva de futuro, nós temos que viver o hoje de Deus, e o hoje de Deus que o Papa apresenta é a misericórdia, é a própria ternura. Dom Edson, peço mais um minutinho de sua atenção para a reportagem a seguir sobre sinodalidade e as igrejas particulares. Dom Edson, que seu novo livro relaciona do Papa Francisco com a sinodalidade nas dioceses, hein, Dom Edson Oriolo? Nós estamos vivendo um tempo de Pentecoste, tempo de graças, de bênçãos, quando nós falamos em cultura sinodal, em espiritualidade voltada para a sinodalidade. Significa acolher, encontro, caminhar juntos, o escutar, o discernir. E foi nessa perspectiva que eu escrevi este livro, apresenta aqui o Francisco, o Bispo de Roma e a Igreja Particular. Esse livro apresenta muitas ideias sobre a sinodalidade, essa grande bênção que surgiu depois do Concílio Vaticano II. Numa entrevista com o Papa Bento, ele escreveu falando a respeito, o jornalista perguntou se haveria concílios na história da igreja. Ele falou, agora não precisa, o que precisa é de sínodos, momentos de reflexões, de escuta, de acolhimento. Então eu acabei escrevendo esse livro, nesse espírito, nós estamos vivendo essa cultura da sinodalidade, como vivenciar uma espiritualidade dentro da sinodalidade, contando um pouquinho a respeito de toda a estrutura que existe por detrás do pensamento do Papa Francisco, que nós podemos dizer que é a dinâmica que o Concílio Vaticano II veio trazer sobre a colegialidade e também como isso deve manifestar na igreja particular, onde cada bispo, que é sucessor dos apóstolos, tem essa responsabilidade junto com o bispo de Roma, que é o sucessor de Pedro. Então, eu apresento esse livro, Francisco, Bispo de Roma e a Igreja Particular. É da editora Paulus, que está saindo do forno e vai ajudar a gente a criar uma cultura sinodal, vivenciar o espírito da sinodalidade e conhecer também melhor o pensamento, o magistério, toda a dinâmica do Papa Francisco em ser o responsável, o primeiro servidor da nossa igreja. E também, logo mais, às 20 horas, pelos canais da nossa Diocese de Leopoldina, YouTube, Facebook, nós vamos ter uma live falando a respeito desta obra, Francisco, Bispo de Roma e a Igreja Particular. Muito obrigado, Dom Edson Oriolo, Bispo de Leopoldina, em Minas Gerais, pela sua participação ao vivo aqui no JCTV da Rede Vida.